Quando pensamos em elementos que podem frear o desenvolvimento de qualquer ser humano, logo surgem coisas como procrastinação e preguiça. Neste nível, o indivíduo pelo menos reconhece a importância das próprias decisões nos seus resultados. Outros irão mencionar elementos como desigualdade e injustiça social, mas a desigualdade não é um problema, visto que cada ser humano é único e absolutamente todas as pessoas são diferentes. Uns são mais honestos, outros menos. Uns trabalham duro, outros vivem à custa do suor de terceiros. Uns são respeitosos, outros invadem os espaços de outras pessoas. E a injustiça social é apenas uma distorção do que realmente é justiça. Apenas é justiça ou injustiça. Toda vez que acoplarem uma outra palavra à justiça, pode ter certeza que o que estão defendendo não tem nada a ver com justiça. Você quer saber qual é o maior vilão de todos os tempos? Então pegue o seu cuscuz, jogue ovo de galinha da canela preta, jogue manteiga de coco, manda tudo pra dentro, porque o ato de hoje é o principal freio nos seus resultados. O tema abordado nesse vídeo é sobre algo que está interferindo direta e indiretamente no desenvolvimento de cada indivíduo. Portanto, é um conteúdo que está alinhado com o propósito do canal, que é contribuir com o desenvolvimento de todos que o seguem. Para isso, a liberdade do indivíduo é um elemento fundamental. A linguagem que será utilizada agora será denominativa, ou seja, a função principal desse tipo de linguagem é transmitir informações de forma precisa e factual, sem meras opiniões ou achismos. A base para que esse grande vilão que aqui será apresentado domine toda a humanidade é a ignorância, distrações e narrativas falsas. Isso mesmo, começando pela ignorância. A maior parte da humanidade encontra-se num estado de sono profundo. As pessoas estão simplesmente ignorando as coisas realmente relevantes para a própria vida. Elas não entendem o básico de nutrição e vivem adoecendo por conta de coisas que estão ingerindo. Elas não entendem o básico de saúde. Por conta disso, vivem consumindo medicamentos que não atacam o problema, mas apenas os sintomas. Elas injetam coisas no próprio corpo, sem ao menos ler a bula. As distrações e falsas narrativas são importantíssimas para a contribuição da ignorância e da subordinação da humanidade a este vilão. Todos os dias, telejornais, cinema e streams bombardeiam as pessoas com narrativas e as mantêm em um estado de ignorância e longe de informações reais e relevantes. Tudo isso porque eles são controlados por dinastias políticas. Para um melhor entendimento, precisamos entender três conceitos básicos: país, nação e Estado. País refere-se a um território com fronteiras definidas, podendo ser um Estado soberano, uma nação ou uma divisão política dentro de uma região geográfica. Aqui o que tem maior peso é a definição geográfica, o território. Já a nação, que é um grupo de pessoas com laços culturais, históricos, linguísticos ou étnicos em comum, que compartilham um senso de pertencimento e identidade e que podem ou não possuir um território ou governo próprio. Por exemplo, os ciganos são uma nação sem país. Por fim, o Estado é formado pelo conjunto de instituições que administram uma nação ou um país. Por exemplo, a ordem judiciária e as forças armadas. A partir desse entendimento, é um caminho lógico entender que o principal elemento que influencia o resultado de um país ou estado são as pessoas ou a nação. Este elemento irá influenciar nos demais fatores essenciais para a constituição de um país. Esse é um fator determinante a ponto de toda a nação poder ser submissa a poucos representantes altamente corruptos de um estado. Platão, 4 séculos antes de Cristo, já afirmava que a maior parte das pessoas nasceram com a natureza de submissão. Em A República, Platão compara a maioria das pessoas a prisioneiros acorrentados e em uma caverna, que rejeitam a verdade por ser dolorosa ou perturbadora. Segundo ele, a maioria das pessoas é dominada pelos desejos inferiores, ganância, prazeres imediatos e medo, o que as torna facilmente manipuláveis por governantes ou demagogos. Essas pessoas preferem as sombras, pois exige menos esforço, e atacam quem tenta libertá-los. Abre aspas para Platão. Os homens preferem a escravidão do conforto à liberdade que exige responsabilidade. Platão ainda completa, abre aspas, o tirano surge quando o povo, corrompido pelos próprios desejos, prefere a ilusão de liberdade à verdadeira liberdade. O Estado obtém dinheiro de 3 formas: cobrando impostos, imprimindo moeda e emitindo títulos públicos. Nas 3 formas temos problemas bastante sensíveis. Quando o Estado imprime moeda, ele gera inflação.
pois quanto mais uma coisa está disponível, mais ela é desvalorizada. A maior parte dos estados em todo o planeta adotam a medida keynesiana, onde o Estado imprime moeda e injeta no mercado através da iniciativa pública, com a intenção de fomentar o aquecimento do mercado. Mas na prática, o que vemos é no máximo um aquecimento manipulado por determinado período de tempo. Depois, a desvalorização da moeda, ou seja, inflação. Quando o Estado emite títulos públicos, quem compra esses títulos são instituições financeiras e pessoas físicas. Ou seja, o Estado passa a dever a instituições financeiras e pessoas físicas. Quem deve em determinada moeda, quer que a moeda em questão valorize ou desvalorize. Se por acaso o Estado gastar mais do que arrecada, você acha que ele imprimirá moeda para honrar os seus títulos? Quando ele imprimir a moeda para honrar os títulos, o que vai acontecer com a rentabilidade do título emitido pelo próprio Estado? E em relação aos impostos, este aparece em sua totalidade de forma impositiva, por isso o nome imposto. Ele incide sobre todo o mercado de consumo diversas vezes em um único produto. Vou trazer um exemplo real. Comprei um produto cuja matéria-prima necessária para sua produção é plástico, borracha, alumínio, cobre e mais alguns minerais. Toda a extração, deslocamento e comercialização desta matéria-prima já tem incidência de impostos. Depois dessa matéria-prima ter sido comprada pelos fabricantes, elas são transformadas em bens de consumo. Novamente, impostos. Os fabricantes vendem para atacadistas, distribuidores e, adivinha, mais impostos. Depois de termos ainda mais impostos na comercialização entre atacadista e varejista, quando finalmente o produto é comercializado ao consumidor final, enfim teremos a última tributação. Correto? Errado. No meu caso, depois de ter usado um produto por mais de 11 anos, vendi pelo Mercado Livre. Eu nem tinha mais a nota de compra. Resultado: a Receita reteve o produto, o multou e o taxou. A soma disso foi mais de R$ 1.200. Se eu não pagasse o produto, o mesmo iria a leilão. Simplesmente o Estado estava cobrando novamente impostos sobre um produto com mais de 11 anos de uso que estava sendo comercializado entre duas pessoas físicas. Um produto que já havia sido taxado e retaxado desde a exploração das matérias-primas, produção, até a venda ao consumidor final. Apesar de eu ter CNPJ, o mesmo nada tem a ver com aquele produto, que nem é do mesmo segmento. A partir daqui já começa a ficar claro quem é o verdadeiro vilão. Agora imagina se esse comprador, depois de alguns anos, decidir vender o mesmo produto. Certamente ele será taxado novamente. De uma forma bem simplificada, o Estado aplica impostos em cima de impostos em toda a cadeia produtiva, e em serviços, em transferências de bens, em herança e em rentabilidade de investimentos. Caso o indivíduo não pague impostos, o Estado usará todo o seu poder, até mesmo a força, para judicializar, multar, criminalizar, apreender e até mesmo desapropriar o indivíduo. De acordo com nossa jurisdição, roubo consiste em subtrair algo que pertence a outro indivíduo por meio do uso da força ou ameaça. Isso te soa familiar? Sim, os impostos seguem exatamente os mesmos princípios. Existem duas partes. Uma parte adquirida a outra parte da sua riqueza de forma não voluntária, e caso a segunda parte não ceda a sua riqueza, a mesma sofrerá retaliação. Não ficou claro? Vou desenhar. Caso você seja parado em uma blitz e não tenha pagado o seu imposto de licenciamento, o seu bem, no caso, o seu veículo, será guinchado pelo Estado, gerando multa, taxa de guincho e diárias no pátio. Além disso, o dono pode ter o nome inscrito na dívida ativa do Estado, fato que impede a prestação em alguns concursos públicos e dificulta financiamento. Vale lembrar ainda que, se o veículo for rebocado, o proprietário deverá regularizar a situação do bem, devendo pagar não só o valor do imposto, mas também as multas e taxas. Caso contrário, o veículo será leiloado. Em relação à educação, você acha que realmente há sistema de educação? Educação real prepara as pessoas para a vida real. Lidar com dinheiro, investimentos, capacidade analítica, capacidade crítica e racional. No nosso sistema, as pessoas chegam às universidades sem saber o que é taxa Selic, sem saber o que é direita e esquerda, sem saber o que é fascismo, não sabem o que é neoliberalismo, muito menos a diferença entre liberalismo e neoliberalismo. Essas pessoas não sabem o que é propósito, não sabem definir os próprios objetivos, mas querem opinar sobre tudo, principalmente se são da área de humanas. Não produzem nada relevante, não geram emprego, não geram riqueza, não arrumam a própria cama, mas sabem todas as estratégias para salvar o mundo. E o pior de tudo, elas votam e sabem em quem você tem que votar. Depois de bilhões de investimentos em educação todos os anos,
Eu tremo quando ouço o governo dizendo que vai investir ainda mais em educação. Não sei se você chegou à mesma conclusão, mas quanto mais o país investe em educação, mais eu vejo o país em posições pífias no PISA. Jovens que não conseguem distinguir os fatos e as mentiras ditas por políticos e pela mídia, e uma queda de QI durante 5 décadas seguidas. Isso mostra como o Estado tem feito bem o seu trabalho, de emburrecer e idiotizar o ser humano. Muitos ainda dizem que o vilão da humanidade são os empresários. É claro que este tipo de ensinamento tem método, tem dedo dos agentes do Estado, e o sistema de ensino é usado para criar esse tipo de pensamento nada racional. A primeira coisa que os subversores fazem é alterar os nomes corretos das coisas. O que eles chamam de capitalismo, na verdade, se chama livre mercado. O livre mercado é formado por produtores, fornecedores de bens, fornecedores de serviços e o público consumidor. Este último, por sua vez, irá consumir bens e serviços de forma voluntária. Por exemplo, no seu bairro tem 5 padarias. Você passa a consumir durante um tempo, de forma alternada, pães de cada uma delas. Depois de conhecer todas elas, você decide livremente qual a padaria que oferece o pão com melhor custo-benefício. Então passa a consumir aquele pão de forma voluntária, assim como pode deixar de consumir de forma voluntária. O livre mercado é a negociação livre entre empresa e consumidor, sem intervenção do Estado e sem congelamento ou tabelamento de preços, como gostam de fazer alguns governantes estadistas. E assim também a relação entre empresa e funcionários. Ou seja, no livre mercado a relação entre funcionário e contratante é determinada entre ambas as partes, com a mínima ou nenhuma intervenção estatal. Se você realmente quer se desenvolver em um país com Estado altamente intervencionista, que sofre influências de forças subversivas externas como o Foro de São Paulo, BRICS e ordens globais, com ideias contra a propriedade privada, se você não quer manter os filhos de terceiros involuntariamente nessas universidades formadoras de pessoas que não conseguem distinguir um homem e uma mulher, se você não quer manter um Estado com ideia central de redistribuição de renda, que nada mais é do que roubar de quem produz e premiar quem não produz, você precisa estudar formas de proteger a sua propriedade e não perder tempo discutindo com seu professor de sociologia. Se você não pode imediatamente ir para um local que está mais alinhado com seus ideais, você pode fazer isso de forma gradativa. O primeiro passo é começar a dolarizar a sua riqueza. Eu faço isso pelo aplicativo da Nomad. Todo mês eu envio reais e converto em dólares. Depois compro ativos que valorizam e pagam dividendos em dólar. Se você não tem confiança para investir em ativos americanos de renda variável, você pode investir em bonds, que são os títulos do Tesouro Americano, que são absolutamente mais confiáveis do que os daqui. Eu vou deixar um código para o aplicativo da Nomad na descrição. Através dele você poderá fazer sua primeira conversão de até $1.000 sem taxa. Se você quer se aprofundar ainda mais em investimentos, entre no nosso site www.ato.life e adquira o Ato Investimentos. Através dele você terá uma base para investir com autonomia, mesmo que nunca tenha estudado ou feito nenhum investimento. Provavelmente custa menos do que um hambúrguer artesanal na sua cidade, mas aproveita porque à medida que todo o conteúdo vai sendo postado, o preço será reajustado. O segundo passo para proteger o seu patrimônio de forma gradativa é converter parte da sua riqueza em Bitcoin. Todos os meses ou em todas as oscilações de baixa você pode comprar Bitcoin. Eu utilizo a corretora BIPA. Vou deixar um código para você comprar Bitcoin através da BIPA. Com ele você terá benefícios em Bitcoin ou cashback. Depois de comprar os seus primeiros Bitcoins, você precisa estudar como transferir da sua corretora, no caso do exemplo aqui foi a BIPA, para a sua Hot Wallet, que é a sua carteira de Bitcoin. Assim você terá custódia dos seus Bitcoins. Eu utilizo a Blue Wallet. Depois de aprender a fazer sua custódia na sua Hot Wallet, você precisa ir para o próximo passo, que é aprender como transferir da sua Hot Wallet para uma Cold Wallet. Nesse ponto você terá o seu Bitcoin protegido da forma mais segura. Os próximos passos são conseguir um endereço fiscal em um país amigável. Eu recomendo países onde não haja a declaração da sua renda. Desconfie de estados que gastam a riqueza da população em sigilo, mas exige declaração da renda de seus cidadãos. Então consiga um segundo passaporte e uma segunda cidadania. Enfim, a mensagem aqui é que você nunca dependa da esmola do Estado. Tenha nervos de aço, seja autônomo, seja livre. As pessoas que dependem do Estado pagam com a própria liberdade. O Estado não gera riqueza, vive de tributos tomados de forma impositiva dos que geram riqueza e punem os mesmos como se fossem bandidos. Isso é um pequeno retrato de como os valores foram invertidos.